Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Temos mais o Walter aí do Renascer, que entrou agora. Então, na verdade, faltam só 2 grupos. Eu pedi para a Janice continuar dando um toque lá, de repente, até no privado, né, Jane? Até no individual lá. Não sei se o pessoal está lembrando. Isso é obrigação de todo mundo, né? De cada um e de todos, mas vamos dando um toque. Então, assim, pessoal, eu quero dar boas-vindas a todos. Vamos fazer uma reunião hoje em função de algumas coisas que surgiram agora no último período e em função um pouco do projeto, que era o projeto Redes de Ô, Conservação. Adilson, só com licença, boa noite, povo. O professor Júlio está com o microfone aberto e o Tadeu também, então está dando um certo ruído por aqui. Já estou quase indo comer um amendoim lá. Boa. Isso, vamos tentar manter fechado, pessoal, mas sempre que quiserem falar, ou levanta a mão, ou pede a palavra, a gente vai, né, vamos se organizando. Então, assim, nós tínhamos uma reunião presencial prevista para hoje, resolvemos mudar em função de algumas questões, depois falo sobre isso. A gente vai ter aqui relato da plenária da rede, que teve em Palmitos, metade do mês passado. Então, a Dani vai fazer alguns relatos, alguns avisos. A Janice vai falar sobre o andamento da documentação do olhar externo. Catrine, na sequência, faz um relato da atualização do projeto IC, está com esse nome ainda, apelido, mas o nome do projeto é Redes para a Conservação. Depois eu faço alguma complementação e tenho mais alguns assuntos assim rápidos aqui. Antes de passar para a Dani, eu queria fazer um aviso paroquial e um comunicado e um pedido ao mesmo tempo. Semana passada, segunda-feira, acho que foi que nós tivemos a reunião aqui do projeto. Na segunda-feira passada, eu fiquei sabendo de um ocorrido no Núcleo Alto Vale do Itajaí. Quem me passou a informação foi o Jorel, depois eu confirmei. O pessoal lá passou por um problema muito sério lá na unidade de produção do Cleiton. O Cleiton é coordenador do Núcleo Alto Vale do Itajaí, numa composição nova. Eles estão reestruturando o núcleo deles ali. Eles sofreram um incêndio no galpão. E perderam, assim, muita coisa, entre equipamentos, insumos, né, mídio, enfim. Eu fiz contato ainda na segunda-feira com o Cleiton, né, em nome do núcleo prestei a solidariedade e pedi para ele como que nós poderíamos ajudar de alguma forma. Eles fizeram, então, abriram agora a tal da vaquinha. E eu estou com o link. Não quis passar antes de comunicar, de a gente conversar aqui, porque o pessoal, de repente, não saberia nem exatamente quem que são essas pessoas. Então, é toda a família dele, eles moram na unidade de produção do pai e da mãe, ele é casado, tem crianças, e estão pedindo ajuda, né? Perderam o trator, equipamentos, máquinas, várias, enfim. Então, é o momento de a gente exercitar a nossa solidariedade e ajudar com o que é possível. Estou colocando a ideia aqui também de repente, né? Eles conseguindo os fundos, nós, de repente, nos colocarmos à disposição aí de fazer uma força-tarefa, de repente, para ajudar a reerguer o galpão, fazer um mutirão, alguma coisa nesse sentido.
Isso está para aberto, em construção, a ser construído, mas se alguém tiver mais alguma outra sugestão também, certo? Então seria isso, eu passo o link no grupo em seguida e passo para a Dani. Oi, gente, boa noite a todos. Muito bom estar aqui proseando com vocês. A gente tinha esse planejamento de um encontro presencial, mas nem o clima nos ajudou. Tá meio apertada a coisa. Bom, nós tivemos em Palmitos 3 dias, eu, Catrine e a Vera, que é coordenadora do meu grupo, e estava no Carreiro. Eu estava em Campos Novos, a Vera é dos Orteia, e a Catrine conseguiu operacionalizar um carro aí para nós para passar a nos buscar, porque o Adilson tinha aula aquela semana, a Catrine, inclusive, tinha aula também. Mas como ela estava incumbida de assumir o projeto IC, ela fez esse trânsito com a gente. Eu acho que a plenária foi interessante, foi discutida essa situação de diálogo que a gente tem insistido que nos falta muitas vezes. E daí eles chamaram uma pessoa para falar de comunicação não violenta. Então, essa foi a primeira parte da capacitação, então. Eles contrataram uma menina do Paraná que veio dar palestra. Depois, a gente avaliou que o mais interessante seria pegar alguém de dentro da própria rede, que a menina cobrou 6.200 para dar uma palestra de 3 horas. Ela não chegou nas 3 horas de palestra, mas, enfim, foi questionado esse custo, essa condição de que a gente, como rede, tem muita gente capacitada e muitas vezes a gente nem sabe quem são as pessoas dentro dos nossos próprios núcleos, grupos, enfim, né? Mas foi interessante porque foi a primeira vez que foi tocado no assunto e tinha gente que nunca tinha ouvido nem o termo. Esse assunto também tinha sido pedido dentro do grupo do GT das Mulheres, que também tem feito algumas conversas para abrir esses diálogos de gênero. Lá também teve esse momento de que os homens foram ler esse capítulo 17, que, que fala das violências domésticas, das violências contra as mulheres, e a gente teve oportunidade de reunir as mulheres, escutar alguns relatos, e no fim ficou definido pela plenária, aceito pela plenária, que os homens pediram a formação de um grupo, que ainda não tem nome, se vai ser GT Homens, GT Masculinidades, enfim, o que ficou encaminhado foi que se ampliasse esse diálogo, porque quando a gente fala como mulher que a gente quer ficar viva, não quer padecer de um feminicídio, não é nada diretamente contra os homens que são nossos companheiros, que nos respeitam, mas sim homens dentro da sociedade em que vivemos que cometem esses crimes. E a gente tem normalmente dificuldade de tratar desses temas. Então, lá teve uma longa discussão a respeito. Mas claro que nenhum resultado apontado especificamente, mas foi um bom tempo da nossa plenária nessa discussão. A gente também discutiu esse fato de eu
e o Adilson ter sofrido esse processo, ter uma comissão de ética que nos absolveu, mas que temos uma coordenação que teve dificuldade em cumprir o que a comissão de ética recomendou. Mas, enfim, fizemos a eleição da nova coordenação. Nas discussões anteriores, a gente tinha se candidatado, e nessa última reunião de Santa Catarina, a gente não fez uma plenária de Santa Catarina, e chegamos lá, portanto, sem essa resolução. Já tínhamos feito duas eleições, uma inclusive com ata, e lá no dia foi pedido a modificação dos nomes novamente. Então ficou a coordenação de Santa Catarina, permaneceu a Arlete, entrou a Rosângela e a Júlia, que são meu Deus, do núcleo aqui do Sul também. Não é o Serra Mar, né? Qual é o nome do núcleo delas, Adilson? É litoral catarinense. Isso, é o litoral. Daí ficou o Edmilson, que também é mais do Sul ainda, e o Funcho permaneceu na coordenação. Até agora, nessa próxima semana, 8 e 9 de junho, tem uma reunião de transição da coordenação, que vai acontecer em Tubarão. Eu vi a Arlete colocando ali que a EPAG de Tubarão era o lugar mais barato que teria para acolher o pessoal. Então, tem uma capacitação do SPECO, que eu acho interessante também. Agora, não sei se eles conseguiram confluir as duas datas, agora me foge isso. Talvez o Adilson feche melhor essa data do que eu. Enfim, que eles estavam querendo fazer essa reunião junto. O que mais, Catrine? Me ajude aí, que agora no final do dia já está faltando fosfato aqui. O que mais que nós tivemos lá na plenária de... daí teve a distribuição dos livros também. Eu trouxe... Tem um livro do Sebastião Pinheiro, que veio para o núcleo. Então, a gente pode fazer esses livros rodarem no núcleo. Ficaram dois livros para isso. Acho que era isso do que eu me lembro aí. Me ajude aí, Catrine. Acho que é isso. Veio também as canecas, né? Para quem foi no EARE, também estão aqui comigo. Os livros isso. e as canecas também estão aqui. Uhum. Tinha até esquecido dessa parte das canecas. Os Reston-T do EARE que eles entregaram, que a ideia era a gente entregar na reunião presencial, então na próxima aí presencial que a gente tiver, a gente faz essa entrega. Acho eu que seria isso. A gente conversou com um cara que faz parte da articulação do projeto IC no Brasil inteiro. Eles estão falando do projeto IC, eles já abandonaram esse rede de conservação, porque batizaram antes, que até os alemães chamam de IC, então virou IC mesmo. Virou nisso. Para os alemães deve ser muito mais fácil o IC mesmo do que este resto todo. Enfim, que daí o detalhamento do projeto, eu não participei da reunião, só participei da reunião da plenária mesmo, que na verdade não foi falado nada do projeto, foi sim falado de um diálogo muito interessante. Eu gostei muito do Marco, que foi o cara que veio, que faz a articulação de todo o projeto IC, um cara dialógico, bem pensando nessa prática do Paulo Freire, bem diferente de muito do que a gente vê dentro da rede, mas ele
deu uma prosa bem bonita para a gente lá e o pessoal contribuiu. Eu acho que ficou bem interessante, a gente pontuou várias coisas que achou interessante, mas depois esse encaminhamento mais prático, a Catrine foi na reunião e eu fiquei conversando com as outras pessoas lá fora, acabei não acompanhando. Acho que era isso. Se eu esqueci de alguma coisa, aí é só me cutucar que me ajuda a lembrar. Certo, obrigado, Dani. A gente vai lembrando, vai falando. Agora a Janice, então, para tratar da documentação, Jane. Então, Dani, parece que é dia 8 e 9 mesmo, não tem agora bem certa a data aqui que eu não anotei, mas da transição da coordenação, né, que vai ser em Tubarão, na IPAGRE, e eles marcaram junto dos sistemas, né, da plataforma da SPECO, para ajudar na questão dos custos, né, que eles estavam querendo fazer lá em Torres, essa da SPECO, que tem muita coisa mudando, muita coisa nesse sistema que estão aperfeiçoando, está dando assim, tem vários entraves. Eles dizem que está tudo certo, está tudo fluindo, mas as coisas não são tão fáceis assim. Pode ser para eles que estão todos os dias, né? Mas eu que já trabalhava no sistema antigo e agora nesse novo, tem muita coisa diferente e ele não é tão intuitivo assim, sabe? Então, ele não é muito fácil, não, sabe? Então, lá eles também falaram que tem umas novidades para passar e também querem, como está fazendo um ano do sistema, eles também querem fazer uma confraternização com o pessoal. Ao menos foi isso que eles passaram para a gente, né? Então, sobre os documentos, as documentações, assim, na reunião que a gente teve de núcleo em Lages, presencial, eu tinha pedido para os grupos passarem o nome dos coordenadores de ética que vão ficar agora, né? Eu não sei como é que os grupos fazem, se é renovado todo ano, se é de 2 em 2, ou se é permanente, né? Mas, enfim, eu preciso que os grupos me passem os nomes, 2 nomes, com os e-mails e os telefones atualizados, porque ainda não consegui pôr isso tudo no sistema, e isso eles estão cobrando também da gente. Eu posso até fazer uma tabelinha no Excel e colocar no grupo lá, né, para todo mundo preencher, para ficar mais fácil também. E aquele grupo da coordenação de ética, eu gostaria de deixar ele mais enxuto, só com esses nomes, porque é com eles que a gente vai tratar muitas questões de documentação. E também gostaria de saber, quando forem preencher lá, eu vou pôr uma lacuna, se já fez alguma capacitação ou não, porque a gente também tem que se organizar para o próximo encontro de núcleo presencial, a gente poder fazer um trabalho, né, mais nivelado, né, saber até onde cada um já fez várias outras capacitações. Mas mesmo com os que já fizeram capacitações, os documentos continuam vindo com problemas, sabe? Então, questão de data, nos planos de manejo, vem depois do olhar externo. Então, tem coisas assim que a gente tem que retomar para agilizar, né? Porque se não vem para cá, às vezes é uma coisa fácil de corrigir, mas leva 1 dia, 2 para retornar, para a gente poder pôr no sistema, né? Outra coisa é nos planos de manejo o nome das pessoas da família, ou não precisa ser da família, pode ser alguém que trabalha, né, na unidade de produção, eles têm que estar no termo de adesão. O termo de adesão é bem fácil de atualizar, só que não pode ter no plano de manejo o nome de alguém que não está no termo de adesão.
Então, são coisas assim que a gente vai ver lá daí na capacitação, tá? É só assim para passar um pouco para vocês, porque a gente, às vezes, nesse trâmite de devolve e volta, demora um pouquinho, né? E quando eles estão analisando lá se dá qualquer problema, a lista dos que eles estão fazendo vai para o fim dos que eles vão começar a trabalhar. Então, eles não voltam já no outro dia para dar continuidade, eles vão dar continuidade no grupo que está lá na vez. Então, tem todas essas coisas, né, que a gente tem que prestar muita atenção, e isso pode acabar atrasando. Ó, o Grupo Santos Xavier já está liberado, me mandou o documento 9, todos os planos de manejo, documentação. Amanhã já vou mandar para eles o certificado novo. Então, se as coisas vêm certinho, deles não teve problema nenhum, né? O Santos Xavier foi bem rápido até, sabe? E deixa eu ver o que mais, eu vi que a Dani levantou a mão, só deixa eu dar uma terminada aqui. Outra questão é as atas, né? Porque faz a visita de olhar externo, tem que ter nata do grupo. Vai entrar alguém no termo de adesão da família, tem que ter nata. Então, tem muita coisa que eu não sei como é que está sendo trabalhada nos grupos, mas tudo é necessário por nata, tá, gente? É só porque para não dar problema, mas estudo na capacitação a gente vai ver, porque tem muita gente que está começando e também, né, não está por dentro disso. Eu vou passar, inclusivemente, depois que eu souber de quem vai ficar nos grupos, uns documentos para irem dando uma lida, uma olhada antes da capacitação, tá? Porque daí a gente já consegue entrar todo mundo junto, já lendo os documentos, já sabendo as suas dúvidas, e daí fica mais fácil para a gente se organizar. Acredito que é isso. Os documentos 9, de quem já fez a visita de olhar externo, por favor, me encaminhar. E tem um grupo só que está atrasado, que é o Amanassi, que o vencimento foi em março, eu ainda não recebi documento 9, nem os planos de manejo. Mas o resto está tudo em dia. O Orgânico Serrano já me encaminhou algumas documentações e já estou dando entrada no sistema, tá? Passa a palavra para a Dani e depois tem o seu Júlio. Oi, Genice, eu só ia pedir para você fazer essa chamada de quais são os próximos e jogar no grupo para puxar pelas orelhas, para a gente não ficar com coisa atrasada, porque esse é um chamarisco para fiscalização. Então, quando a gente tem qualquer dessas coisas descobertas, eles já ficam mais fáceis de vir nos visitar. E não é querer mal, mas a gente não precisa de fiscalização por aqui, a gente já tem bastante o que fazer. Então, a ideia é que se as pessoas estiverem atentas aos prazos, isso seja facilitado, mas também assim, né? Acho que colocando ali no grupo já está resolvido. Acho bem importante que essas pessoas que ficam como representantes nessa comissão assumam isso, porque não dá de, na hora de estar entregando coisa atrasada, vir 2, 3 fazer pergunta. Então, é necessário que as pessoas se empoderem disso para não sobrecarregar com prazo estourado. Então, é só uma lembrancinha, porque a gente sabe que todo ano acontece. Quanto menos acontecer, melhor para todos nós. Seria isso. Obrigado. Concordo contigo, Dani. Concordo contigo. É um compromisso também, os nomes vão estar lá no sistema. E só mais uma questão, lá no grupo do seu Júlio do Coração, que é seu Silvino e o Jairson, pelo que eu estou sabendo, mas quem participa, que vai nas reuniões, é o seu Júlio. Então, a gente tem que ver bem, seu Júlio, a questão do grupo de vocês, quem que vai ficar mesmo. Até quando eu preciso qualquer coisa do Coração da Serra, quem resolve os problemas é o seu Júlio. Então, tem que ver bem certinho quem que vai ficar nessa coordenação. Pode falar, seu Júlio. Então, a minha dúvida é justamente essa aí, né, Janice? Assim, ó, a questão é assim, ó,
eu sou o coordenador do grupo, tá? E o Jason e o pai dele estão na comissão de ética. O problema é o seguinte, ó, é que eu não eu me sinto meio Wellington, assim. Eu só não preciso fazer o plano deles, que o Wellington faz, tá? Mas, mas eu me sinto meio Wellington, porque assim, ó, porque não, eles não assumem. Eu sei das dificuldades deles, né? Eu entendo as dificuldades deles. Eu sei que eu tenho mais liberdade de tempo e tudo mais, né? E aí, mas assim, ó, eu tenho medo de largar a coordenação do grupo e aí depois a gente começar a atualizar os planos de manejo no fim do ano, né? E a comissão de ética, eu cobrei algumas vezes do Jason, hoje eu não sei se tem alguém, se ele ou o Silvino estão acompanhando. Eu confesso para vocês que eu me atrapalho um pouco para olhar essas coisas aqui. Mas a questão não se trata de falar mal, de querer jogar culpa, de jogar problema para o colo dos outros. Mas eu acho que tem que ser eles, porque senão, né? Senão eu vou ser coordenadora do grupo e vou ter que ser da comissão de ética também, né? Fica um negócio estranho, né? Então, eu não, eu acho que vai continuar assim. Eu vou conversar com eles de novo, porque hoje eu tentei várias vezes contato com eles e não consegui, tá? Daqui mais uns dias nós convido o senhor para coordenar aqui o núcleo também, que é mais ou menos isso. O jogo é mais ou menos assim. Nós temos que ampliar os nossos coletivos, porque senão a coisa pesa. E eu acho que isso é para todo mundo. Sim, é. Adilson? Deu, estou satisfeito. Só para esclarecer, não há problema em acumular função. Até porque vários grupos, quem acaba assumindo a coordenação da comissão de ética, coordena o grupo. Uhum. Então, não necessariamente, sabe, senhor Júlio, precisa ter essa separação. Eu acho que para o envolvimento dos outros colegas do grupo, é importante que um deles, então, assuma a coordenação do grupo, talvez como sugestão, ou o senhor fique como suplente também da comissão de ética. Agora é o seguinte, efetivamente, quem participa tem que ter a centralidade das informações. Então, a gente sabe que em todos os grupos tem algumas famílias, algumas unidades de produção, que tem um pouco mais de dificuldades, até de acesso ao sinal e tal. Então, assim, o arranjo que vocês fizerem lá, seu Júlio, nós vamos acatar. O que nós precisamos é o que a Janice falou, depois eu vou entrar de novo no assunto. Era só para esclarecer esse ponto. Por enquanto era isso. Pode falar, seu Júlio, o senhor está com a mão levantada? O microfone está fechado. Na verdade, eu não estou tentando tirar essa mãozinha daí e ela não sai. Tranquilo, Tá. tranquilo. Bom, da minha parte seria isso. E vou passar para a Catrine, né? A parte da Catrine. Boa noite, pessoal. Bom, acho que vou fazer um breve relato disso, do que aconteceu, né, depois da última reunião ali do nosso núcleo, que foi onde foi levantado um nome, né? Precisava de um nome do representante do nosso núcleo lá para participar, enfim, para ser o representante do nosso território, do nosso núcleo no projeto WIC. Então, na última reunião ali do nosso núcleo, ficou que eu ia, né, assumir esse lugar, né, que no caso antes era o Adilson que estava ali.
Então, a gente retornando ali de Lages, eu entrei em contato com a Carla, na verdade, com o André, né? Que são os responsáveis pelo projeto. Isso acho que foi no dia 12 de março. Se não me engano, ele me mandou uma mensagem pedindo se a gente podia fazer uma reunião. Então, naquela semana, a gente fez uma reunião com o André e com a Carla. E nessa reunião eles fizeram um breve relato, né, do que se tratava o projeto, enfim. Um olhar bem geral, assim, né? E então, a partir dessa reunião, eles ficaram de me passar tudo que tinha de documentação, de tabelas, enfim, tudo que tinha de histórico desse projeto, eles ficaram de me encaminhar, né? Então, eu falei para eles, eu tenho alguma coisa, acompanhei o Adilson ali no início, fazer os orçamentos e tal, aqui do pessoal da nossa região, e sei mais ou menos assim, mas quem estava trabalhando no projeto era o Adilson. Então, eu falei para eles, então, né, a gente vai ter que ter essa paciência e preciso dessas informações de vocês aí também. E então, depois dessa reunião, eles tinham ficado assim que terminasse a reunião, me encaminhar, né, os documentos, enfim, que eles tivessem de material. E isso foi assim, acho que fiquei uns 15 dias sem receber nada. Então, eu entrei em contato, acho que umas 2, 3 vezes com o André, que eu não sei qual que é o cargo do André, Dilson, ele é coordenador? O que ele é do projeto? É o responsável, né? Centro Ecológico. Ele é o ponto focal do projeto e ele é o responsável pelos projetos do Centro Ecológico. Então, assim, eu falei 2 vezes com o André, as 2 vezes que eu consegui falar com ele foi nessa reunião, e depois para solicitar o material que eles tinham ficado de me encaminhar e não me encaminharam. E então, após isso, eu entrei novamente em contato com a Carla. Então, assim, levei uns 15 dias para receber algum material. Então, eu recebi ali 2 tabelas, né, o histórico ali do projeto, e que muito difícil de entender, que a gente muita coisa ali a gente olhando não conseguiu, eu não consegui entender. Então, assim, o que aconteceu? Tinha plenária, então, ali em Palmitos, né, que eu acabei, era para ter uma oficina lá na plenária, falando sobre o projeto. Então, eu recebi esse material, dei uma olhada, né, e a gente foi para lá com algumas dúvidas, né, sobre várias dúvidas, na verdade, porque daí, nesse material, os valores que a gente tinha diminuído, né, daí eu acabei passando esse material para o Adilson, e ele falou, não é esse valor, o valor diminuiu bastante, então teve vários cortes, e o nosso território aqui foi um dos que mais, acho que o que mais teve cortes, e não tinha justificativa, né, então eu fui para Palmitos para tentar esclarecer algumas dessas dúvidas. E então, como a Dani falou lá, era para acontecer uma oficina, né, no primeiro dia sobre o projeto, e não aconteceu. Então, eles abriram lá uns 2 slides do projeto, falando o objetivo e tal do projeto, mas em momento algum mostraram números, valores, né, não falaram sobre isso. E então, na segunda noite, a gente solicitou uma conversa com a Carla, né, então, digamos que é a pessoa mais direta que a gente teria do projeto para conversar e trocar informações, e na segunda noite, então, a gente ficou de ter essa conversa com ela, só que nessa reunião que a gente teve, essa conversa que a gente teve com ela, tinha mais um grupo que também estavam totalmente... assim, eu achei que eu não estava conseguindo me localizar, mas então tinha um pessoal mais perdido que nós lá, né? Então, assim, então a gente ficou ali umas 2 horas daquela noite falando sobre o projeto, mas não rendeu muita coisa. Então, assim, ela não detalhou muitas informações a respeito do nosso núcleo, do nosso território aqui, que era o que a gente tinha dúvida, né? Porque a gente, desde o início, aqui era um território, né, que tinha prioridade. Então, agora, dessa documentação, a gente não está mais como prioridade, né, assim como eles me passaram. E então, a gente veio lá de Palmito, assim, com dúvidas ainda. Então, a Carla, dia 5, acho que foi, agora, semana passada, ela está fazendo uma rodada nos núcleos, nos territórios, né, nos macro-territórios, que é chamado de macro-território, que então a gente faz
parte aqui o nosso núcleo, né, o Planalto Serrano e o Alto Vale. Então, são esses dois núcleos fazem parte, né, parte do macro território. Então, ela veio, né, ela foi para o oeste, foi para Chapecó e depois ela passou aqui por Curitibanos. Então, a gente solicitou essa conversa com ela, onde veio o rapaz do Alto Vale, né, ali, veio para Curitibanos para participar dessa conversa, e o Adilson também foi participar. Então, que nem eu falei para ela, por mais que o Adilson não está mais à frente do projeto, mas tem muitas informações do início ali, que é muito importante ele estar, que eu acho que o que eles querem mesmo é que ele não tivesse presente para eles simplesmente passarem a régua, né? Então, já nessa reunião do dia 5, a gente chegou ali, eu, assim, né, percebi que a gente não tem muitas informações. O Jorel, que é o rapaz do outro núcleo ali, que tem uma fatia bem menor do projeto, tinha mais informações, tinha um plano de trabalho que ela tinha mandado para ele e não tinha mandado para mim, ou seja, a gente tem um grupo lá, ela não mandou no grupo, então, assim, estão passando informações por fora do grupo, sabe, então tá bem complicado. Em resumo, gente, desde a última reunião para cá, a gente está tentando pegar mais informações. Eu estou desde sexta-feira, sábado de manhã, na verdade, a gente conversou com a Dilson na sexta-noite, no sábado de manhã eu mandei mensagem para a Carla com algumas dúvidas ali que a gente tinha ainda, de alguns recursos, e até hoje ela não me respondeu. Até hoje mesmo, como eu sabia que tinha essa reunião, eu mandei mensagem para ela umas 3 vezes ali, então não tenho retorno. Eu sei que ela está em trânsito, ela está fazendo essas visitas nos núcleos, então até entrei em contato com outro rapaz que trabalha lá com ela, ele falou que ela está na estrada. Então, ela vai, assim que possível, ela te retorna, ela está na estrada. Mas, assim, então, hoje é terça-feira, então, né, poderia pelo menos, não responder no final de semana, mas ontem, hoje, ela até podia ter dado um retorno. Então, tá difícil, assim, a gente ter essas informações. O recurso diminuiu um monte, acho que depois talvez o Adilson dá para dar um relato ali. A gente teve bastante cortes, tanto na parte de equipamento como de pessoal ali. E assim, só que acho que ainda falta informações para ver como que a gente vai operar esse projeto. Eu acho que a gente tem que, por mais que tenha diminuído o valor um monte, mas a gente tem que pegar esse dinheiro, porque é o que eles querem, eu acho que é que a gente não desista, né? Dá, assim, entender que eles querem que esse projeto seja gestado, né? Aconteça a gestão lá pelo outro núcleo. E eu acho que não, acho que a gente tem que fazer por aqui, né? Então, acho que ficou decidido que eles também não querem abrir mão de fazer gestão por lá, então a gente vai ter que meio que entrar num acordo e ver como que vai ser feita essa gestão, mas o recurso diminuiu bastante do plano, do projeto inicial ali. Eu acho que o Adilson, talvez, se quiser dar uma detalhada ali, tem mais informação do que foi por grupo ali, né, o que foi, o que a gente tinha feito o levantamento. Mas, assim, informações a gente está tendo que pegar laço, porque está difícil de conseguir e dá de ver que talvez não queiram passar a informação para a gente, ou deixam para passar por último, né? Acho que está bem bem nebuloso, assim. Eu acho que talvez a gente encaminhar algumas coisas aqui em relação no que vai ser investido ali, a parte talvez dos equipamentos, alguma coisa isso mais para frente, e tentar desenrolar, né? O que nem a gente estava falando com a Adilson, tentar ver o que a gente consegue usar isso aí, do que sobrou, né? E, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, também pode ir perguntando que a gente vai conversando. Beleza, obrigado, Catrine. Bom, esse é o imbróglio, esse é o rolo, onde a gente está metido. Resulta o quê? Agora, nós vamos ter que refazer o projeto pela 3ª vez. Então, nós fizemos lá em junho, de junho a final de julho do ano passado, fizemos uma vez. Em outubro, novembro, antes do EARI,
com as mudanças que eles tinham passado, nós refizemos. E agora, com outras mudanças e mais corte, quer dizer, o terceiro corte de verba que a gente recebe, vamos ter que refazer. Então, nós temos que redistribuir. Tem muito detalhe, não dá para esmiuçar aqui. Vocês viram a dificuldade que a Trini está colocando. É um projeto complexo para quem já está acostumado a lidar com projeto, mas, enfim, nós vamos ter que trabalhar com ele. Eu não me lembro quem que foi que falou, mas, se não me engano, até foi a Vera, na nossa última reunião presencial, mês passado, né? Passado, retrasado? Lá no CAV, até ela disse assim, nossa, mas ficou tão pouquinho que talvez não, será que não era melhor nós devolver, então, isso? Infelizmente, aquilo que a gente achava que era pouquinho, ainda nós vamos ter que dividir com o Alto Vale do Itajaí. Porque eu tinha imaginado que aquele recurso que tinha restado lá para os 6 anos, de 600 mil, era para o nosso núcleo, na verdade é para todo o território. Então, a gente vai ter que passar 16,6% disso, ainda vai ser aplicado no outro núcleo. Bom, talvez seja repetitivo, mas a gente tem que lembrar de alguma coisa assim para a gente poder avançar e definir como é que nós vamos trabalhar. Tem que fazer um freiozinho de arrumação e olhar um pouco para o retrovisor. Quando o recurso chegou o anúncio do recurso, como a Catrine disse, nós éramos, na verdade, nós ainda somos território prioritário, porque o que muda o território prioritário, o que define, são as mudanças do uso de solo, e isso quem define é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que passa o relatório, aliás, o INPE passa o relatório, e quem define a prioridade são as secretarias do Ministério do Meio Ambiente. Então, nossa condição de mudança de uso do solo não mudou. Dos 50 municípios que tiveram a maior mudança, isso, veja, mudança no uso do solo não quer dizer simplesmente só desmatamento. E não é o caso, por exemplo, de Lages, que é o primeiro do país, não é na Amazônia, não é lá na Bahia, é aqui em Lages. Em 2025, Lages foi o município que proporcionalmente teve a maior parte do seu território modificado, ou seja, o bioma natural, que era os campos nativos, estão sendo revirados para plantar pinos. Ou seja, a mudança do uso do solo. E isso impacta na paisagem, isso impacta no bioma, em todo o equilíbrio. E para além de lá, nós temos mais outros 3. Então, dos 10 maiores, nós temos 5 no nosso território. Então, nós só passamos a não ser mais prioridade para o centro ecológico e para quem está administrando o recurso. Então, em vez do recurso que nós tínhamos imaginado, nós ainda vamos ter que passar 100 e poucos mil desse recurso para o outro núcleo. E é assim que vai ter que ser, porque foi colocado dessa forma, né? Foi imposto, não foi pedido para discutir, não se dá também a explicação. Então, nós temos que trabalhar com isso. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Tu quer falar, Dani? Eu passo para ti, depois vou complementando. Eu acho bem importante a gente pautar isso. Não mudou nada dentro do projeto. O que mudou foi a nossa rubrica. Eles decidiram diminuir a nossa parte. E foi por isso que eu e o Adilson perguntamos, com toda a educação e testemunhas, lá no EARE, por que os números daquela planilha não fechavam? Por que para nós parecia inconcebível aqueles números? E eles não conseguiram nos responder lá, fizeram balaio de gato, fizeram a cama de gato, suspenderam eu e o Adilson para ficar bem quietinho, deu toda essa volta, a comissão de ética nos absolveu porque entendeu que não era motivo para tudo aquilo.
Só que assim, durante todo esse período que ficou se discutindo e julgando a minha vida e a vida do Adilson, eles definiram onde é que eles vão botar o saco de dinheiro e que troco sobraria para a gente. Neste caso, eles não dão explicação, mas o orçamento fala por si. Simplesmente a rubrica sumiu. E agora a Carla vem dizer que nós não somos mais prioritários para o projeto. Como não? Não mudou nada no país, não mudou nada no território, mudou a vontade deles e a justificativa deles de falar com a gente. Então, isso para mim está bem claro. E agora, como eles não aceitaram que o Adilson continuasse fazendo esse diálogo, lá em Palmitos, quando teve uma conversa mais reservada com o Marco, que é articulador do projeto, eu falei com a Carla, falei, olha, eu não quero fazer parte dessa roda de conversa sem falar contigo, porque assim, eu nunca fiz nada para te ofender, se você se ofendeu, eu quero te pedir desculpa, mas eu quero participar dessa conversa para entender isso aí, porque eu estou com dificuldade de entender. Ela disse, não, mas você é muito bem-vinda, e aquele problema que teve lá, a gente também discutiu na cadeia de fruta nativa, que foi uma violência que não foi só aquilo que o Adilson falou, teve outras violências, pois é. Então, ela fez uma meia-culpa, um imbróglio, eu participei, e assim, ó, eles de novo não falaram de orçamento, de novo, não mostrar uma planilha. Diga-se de passagem que, da mesma forma, foi feita também a prestação de contas da UPAC, na qual a gente não teve detalhamento das contas, e chegou na hora, alguém pediu quanto é que a gente encaixa. O Cristiano tinha ido fazer a prestação de conta da UPAC e não tinha levado sequer um extrato do mês. Aí ele pediu para o pessoal da UPAC e apareceu o extrato do mês, com lá 300 e poucos mil de fundo, e daí se explicou um pouquinho melhor. Mas assim, prestações de contas lastimáveis da nossa rede. Então, isso tudo precisa melhorar. Uma auditoria vai ser muito necessária. E nesse caso, do projeto IC, a Carla disse, mas vai ter auditoria no projeto, vai ser contratado já, porque é obrigatório. Então, assim, durante o período que eu e o Adilson ficamos suspensos, esse projeto andou, o orçamento foi engolido em mais números, e o que nos sobrou foi isso. E eles fizeram questão. Então, estava lá a Catrine e mais 2, 3 pessoas que nunca tinham ouvido falar do projeto. Então, fica mais fácil dar explicação para quem não sabe fazer a pergunta. Então, é bom deixar claro isso para o nosso núcleo, porque isso é importante que as pessoas participem, é importante que as pessoas vão às reuniões e saibam o que está acontecendo. Hoje, a gente está passando por um processo que já aconteceu outras vezes. Então, a gente precisa ter mais gente participando, mais gente perguntando, mais gente se envolvendo. Então, desculpe que eu me alonguei, mas eu havia esquecido disso. A palavra é tua, Adilson. Certo, Dani. Então, pessoal, assim, ó, o corte total foi de 40% dos recursos. Isso, ou seja, sobrou 60%. Isso para outros núcleos que foram, inclusive, o macro-território, né? O que é um macro-território? É uma composição de vários núcleos que se reúnem num macro-território, onde tem uma pessoa responsável, assessoria, enfim, chamado antena. Eu cumpri essa função, eles exigiram que nós mudássemos, por conta do que a Dani bem esclareceu agora de novo. E então, eu quero esclarecer de novo, e agora nós temos o número. Agora a gente sabe quanto que cortaram
para nós. Nós tínhamos, como o nosso mapa território era Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe e Planalto Serrano, as alíquotas eram de 1,5 milhão para o Planalto Serrano, de 200 mil para o Alto Vale do Rio do Peixe e de 300 mil para o Alto Vale do Itajaí. Ou seja, 2 milhões de reais o total. Bom, eles se arrependeram de ter estabelecido nós como prioridade, porque enfim, foi todo um processo. O que sobrou dos 2 milhões? Sobrou 600 mil. Desses 600 mil, ou seja, nós tínhamos um orçamento inicial lá, quando falei lá com o Walter, né, pessoal lá do Gidionir, o que vocês precisam aí? Nós precisamos fazer a área suja lá, né, a recepção da agroindústria. Conversei com o pessoal do Orgânico Serrano, o que vocês estão precisando aí? Os grupos de curitibanos em torno da cooperativa, né? O pessoal do Gralha Azul, enfim, todo mundo que a gente conseguiu fazer contato, e assim, já na época, em função do recorte, muita coisa talvez não fosse passar. Então, o que nós pedimos, gente? Nós pedimos um monte de coisa. Desde rolo faca, desde semente de kit de adubação para SPDH, kit agroflorestal, pedimos material para parcelamento de pastagem, para instalação de PRV, pedimos freezer, despolpadeira, desidratador, mesas, equipamento para agroindústria, enfim, nós botamos ali um valor que dava aproximadamente 890 mil, quase 890 mil, em equipamentos. E assim como as informações iam mudando, os dados e as amarrações iam mudando ao longo do tempo, foi feito várias divisões. O proponente, que é a Rede Cerrados, recebeu lá algumas orientações e equipamento eles dividiram em duas modalidades, abaixo de 800 euros e acima de 800 euros. Então, muito equipamento que nós tínhamos previsão de estar lá simplesmente foi cortado. Então, o que eles reuniram? Reuniram numa planilha tudo que todos os 33 núcleos da rede pediram e tentaram jogar e adequar. Então, tem coisa que nós pedimos, por exemplo, alguma coisa de despolpadeira, que não está na especificação que nós pedimos. Ou ela é muito maior, ou ela é muito menor. Então, muita coisa sumiu, né? Alguma coisa de desidratador, enfim. O que nós vamos fazer agora? Nós estamos com mais ou menos 40% desse recurso para gastar em equipamento. Mas mudou o perfil, mudou o recorte. O que nós precisamos fazer agora? Além do valor, então, tem uns equipamentos, digamos assim, um pouco mais barato. A dinheiro de hoje, o euro está 5,90, é a última cotação que eles autorizaram a gente fazer conversão. Então, a gente está pensando, então isso dá R$ 4.800, menos do que isso. R$ 4.800, compra equipamentos muito pequenos, mesas, equipamentos auxiliares. O que a gente precisa fazer? A gente precisa adequar, responder 3 perguntas, certo? Então, para simplificar para vocês, tem que estar vinculado a um processo produtivo ou de comercialização, mas que seja uma cadeia que esteja ligado à conservação, a esse projeto de conservação. Por exemplo, uma prensa para queijo, uma desnatadeira, alguma coisa assim. Pode. Desde que aonde receba já tenha uma queijaria, já tenha um Suasa ou já tenha alguma atividade lá. Aí você tem que colocar não posso botar só o equipamento, eu tenho que botar lá um kit de parcelamento, de pastoreio racional voisin.
por exemplo. Outra situação. Vamos colocar lá, já tem uma agroindústria, ou já tem uma cooperativa, tem uma associação. Beleza, a associação lá do Renascer vai receber, etc. e tal. Todos esses equipamentos vão receber, inclusive, uma etiqueta de tombo, vão ficar registrados, vão ficar lá num livro de patrimônio, e a gente fica amarrado com esse projeto 6 anos. Como que eu digo fica amarrado? Quem assumir a parte de assessoria, de administração, de prestação de conta, fica até o final do projeto, mesmo que a gente faça a execução dele, essa é a nossa ideia, porque é pouco recurso, não dá para a gente trabalhar 6 anos com isso. Qual é a ideia? Refazer novamente. Eu vou ter que conversar de um por um com vocês. Não tem muito, gente, assim, o que a gente agora, vamos abrir no grupo, vamos fazer uma lista. É preciso que vocês entendam qual é o mote, como é que é o encaixe do projeto. Então, pode ser estrutura para feira? Pode ser estrutura para feira. O que a gente vai ter que fazer? O grupo lá tinha pedido um desidratador e agora não quer mais, ou, sei lá, um equipamento. Ou não cabe mais no orçamento. Às vezes não é que não quer, continua querendo, mas não vai caber no orçamento. A gente vai fazer uma justificativa e eu posso mudar. Não só mudar o tamanho, como mudar de equipamento. Então, se a gente quiser comprar caixas e gôndolas e coisa para estrutura de feira, é possível? É possível. Certo? Então, ele tem que estar vinculado. Aonde? Com uma cadeia de produção ligada à agrofloresta, ao extrativismo, ao pastoreio, certo? Pastoreio de campo nativo, pastoreio de campo melhorado, ou de pastagem cultivada melhorada, e tem que ter esse apelo. Então, às vezes, a unidade de produção vai receber apenas um kit agrofloresta, vai receber lá algumas mudas para recompor uma beira de um açude, de um córrego, aumentar um pouco, inclusive se quiser pôr na barreira é possível, mas não só na barreira, aumentar a área de reserva legal. Por falar nisso, pessoal, se por acaso alguém ainda não fez o cadastro ambiental rural, o CAR, por favor, providencie imediatamente. Isso já vamos precisar desse número, não só para esse projeto, mas para a própria certificação da Rede Ecovida. Isso já era uma exigência, inclusive quando a gente faz lá a declaração do ITR e outras coisas mais a respeito da unidade de produção, está sendo pedido. Não precisa fazer a verbação, cuidado. É o cadastro ambiental. Tá? A verbação é um troço mais caro, mais complicado, não é isso que precisa. Agora precisa fazer o CAR. Bueno, eu falei do CAR porque a gente precisa talvez recompor uma mata nativa lá, aumentar, não tem os 20% da reserva legal, então é a possibilidade de a gente arrumar. Então a gente vai ter uma parte de capacitação, de formação, e vamos ter visitas técnicas à unidade de produção. Mas assim, não tem como nós fazer visita técnica de um por um durante esse período, inclusive com o auxílio de combustível, que é uma verdadeira merreca, né? 50 pilas, se não me engano, R$52 por visita. Então, tipo assim, a gente vai ter que se organizar em grupo como a gente sempre fez. Continuar fazendo, exercitar isso. Então, a gente está pedindo essa divisão do território, ou seja, nós vamos fazer prestação de contas e vamos fazer a gestão do que cabe ao núcleo Planalto Serrano, e o Alto Vale do Itajaí vamos fazer a deles. Até porque, assim, não tem mais a verba que tinha lá atrás, programada, para custeio dessa gestão, que normalmente fica de 10% a 20%.
do custo total do projeto é o ADM. É meio comum, isso é praxe, né? O mínimo é 10%. E aí eles nos comunicaram o seguinte, que isso nós vamos ter que fazer de forma gratuita. Então, nós vamos ter que fazer um arranjo entre assessoria técnica e gestão do projeto e as prestações de contas e participar até o final do projeto, 6 anos, dos intercâmbios e dos encontros, das prestações de conta, daquilo onde a gente for chamado, certo? Isso a gente está tentando imaginar, entender agora, fazer de novo essa divisão dos equipamentos. E aí nós vamos querer... Assim, a gente sabe, por exemplo, que o Orgânico Serrano recebeu uma emenda parlamentar bastante vultuosa ano passado no orçamento participativo do Pedro Psai, lá via prefeitura, com bastante equipamento. Vamos ver se, de repente, a gente negocia para os grupos que não têm essa possibilidade aí receber mais equipamento e, de repente, ali a gente faz mais a questão de assessoria ou os kits de muda, né? Eu acho, sugestão, né? Mas eu acho que isso é uma coisa assim até de meio que, se for consensuado, acho uma coisa meio que natural, para a gente poder levar um equipamento. Agora, volto a falar, gente, assim, Marcelo está aí ainda? Está aí o Marcelo. Marcelo, lá no grupo de vocês, eu não sei se tem alguma associação, alguma coisa assim, mesmo que não tenha, tem que pensar em algum equipamento que possa ajudar lá, ou para feira, ou para comercialização, certo? Ou para processamento. Então, o que mais nós tínhamos colocado era um freezer, equipamentos de frio, adequação para comercialização, melhorias de gôndola, melhoria... Nesses aspectos, vocês vão ter que dar uma olhada para isso, tá? E aí, assim, ó, é para ontem, porque é assim, vocês lembram da última reunião que o pessoal estava pressionando, né? Até o Irã estava presente, foi procurado 2, 3 vezes, o pessoal estava querendo o nome. Bom, a gente combinou uma coisa na reunião, o Irã no outro dia avisou que a Catrine ia ser no outro dia. E até agora, até nessa semana, até não sei, Catrine, você já tem acesso ao Drive e tudo, os outros documentos, porque até agora ela não tinha, não só não recebeu os arquivos atualizados, como não tinha acesso ao Drive do projeto. Então, é assim, nós vamos ter que trabalhar, não sei como é que está isso, Catrine, agora... Então, tem o Drive lá que tem 2 arquivos. Na verdade, aquele Drive que ia ter toda a documentação não colocaram ainda. Então, assim, nós vamos ter que levar meio tipo no granito do peito esse troço aí. Nós vamos ter que levar assim mesmo. Porque tudo, como a Catrine já entendeu e todo mundo aqui também já sacou, o que eles querem é que a gente abra mão desse recurso e da gestão do território. E isso nós não vamos fazer. Até porque a gente vai ter outras oportunidades para explicar para todo mundo que o corte dos outros foi de 40% e o nosso foi de 70%. Nós estamos recebendo apenas 30% do recurso inicial. Os outros grupos, núcleos tiveram um corte? Tiveram. Mas numa proporção bem menor. E essa foi a pergunta que eu fiz 5, 6 vezes lá, e por isso que me caçaram a palavra, por isso que deu tudo aquele troço. Eu disse, essa planilha está errada. Mas, enfim, o que nós precisamos fazer é isso. Tá? Reformular essa questão dos equipamentos, achar um modelo de gestão. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente consiga liberar 2 pessoas com esse recurso, talvez 3. E fazer esse arranjo, porque o núcleo é grande, nós vamos ter uma parte de capacitação que a gente vai fazer toda ela coletiva. Então, nós vamos ver se a gente consegue, por exemplo, um pouco de gasolina para nossas reuniões de núcleo. Não sei, não estou prometendo nada. Mas nossa reunião de núcleo vai passar a ser uma atividade do projeto, uma capacitação, certo? Então, vamos ter que estar fazendo as listas de presença duplicada, triplicada, como
A gente já viu isso aí em 500 projetos que tem passado, eu nunca gostei disso, sempre fui contrário, mas assim, eles mesmos disseram isso com todas as palavras, né, Catrine? Vocês podem, deem um jeito de complementar com recurso de outros projetos que vocês estão gestando. No momento, nós não estamos gestando nenhum. Aliás, a cooperativa aqui está com um terra-mesa. Então, vamos tentar adequar. Mas nós vamos adequar aqui, e lá em São Joaquim, e lá em Alfredo Wagner, e lá no Cerrito. Como é que vamos fazer? Então, esse desenho tem que ser feito agora. Um redesenho, certo? Tudo aquilo que nós tínhamos previsto lá de atuar nos municípios onde nós já tivemos grupo e perdemos, ou onde nós nunca tivemos, e por ser território prioritário de desmatamento, nós ia tentar criar um grupo junto com as entidades locais e visitar áreas de remanescentes de quilombolas, Campo dos Puli, Invernada dos Negros, a terra retomada na Flona, com os indígenas, isso tudo, vamos poder fazer talvez uma ação. Mas eles simplesmente disseram assim, ó, não tem mais meta, vocês fazem do jeito que puder, mas vocês têm que prestar conta dentro dos eixos do projeto. Então, o negócio é o seguinte, é nós tocar do jeito que a gente conseguiu tocar, estamos tentando entender bem para nós não se enrolar na prestação de conta, isso tem que passar por um CNPJ, essas contratações. Então, a gente, como já tinha colocado a Mata Quiterane, vai ser uma associação nossa aqui. Porque eles não querem passivo trabalhista, eles não querem contratar ninguém lá pelo centro ecológico. Então, esse recurso passa através de um contrato a ser gestado, gerido, administrado, passa pela conta de uma associação local aqui no território. Diga, Dani. Pessoal, se tiver pergunta, por favor, vamos levantando as dúvidas agora, porque senão eu sou uma metralhadora de falar e já são 8h20. Eu também não quero me alongar, mas eu acho importante que a gente pense em formas de aproveitar esse dinheiro para melhorar a nossa comunicação, para melhorar a nossa capacitação, que o pouco desse dinheiro que venha nos ajude a conscientizar os parceiros de grupo, que é importante uma maior participação das pessoas, porque a gente vê pouca gente empoderada com os documentos, pouca gente demandando qual é a oficina que é importante para o seu grupo, além dos documentos, porque os documentos são a obrigação, são a tarefa obrigatória que a gente tem. Mas tem muita coisa que a gente gosta e que, de repente, com esse chorinho de dinheiro que sobrou, a gente pode potencializar. Eu acho que, claro, no caso dos companheiros do Orgânico Serrano aí, que estão arranhando 1 milhão numa emenda graúda, né? É uma espiga grande, então deles eu imagino que a gente tem essa solidariedade e que a gente não vá ter problema com essa divisão, porque, claro, a gente entende que cada um correu atrás da sua emenda e não é fácil, e como eles concorreram na estadual e conseguiram alguma coisa, eu acho que é meio natural que abram mão de um dinheiro menor, como vai ser esse do IC, mas vão participar das capacitações do núcleo, vão participar desses momentos coletivos e isso vai ser bom para todos nós. Mas fato é que é pouco dinheiro, foram feitos cortes, os quais eles não conseguiram dar explicação, e como eu e o Adilson somos pessoas que sabemos fazer as perguntas, eles não gostaram, mas assim, são parte de nós, porque isso é a Rede Ecovida. E eu falei na nossa reunião, na nossa plenária geral, eu espero que isso que aconteceu para mim e para o Adilson
Ajude a melhorar em alguma coisa a rede, ajude a melhorar a nossa comunicação, ajude a melhorar essa violência com a qual eles nos responderam, porque eles não conseguiram nos calar, mas eles tentaram, de várias formas. Então, eu me senti assim, olhando o panorama todo da rede, os problemas que nós temos aqui estão por toda a rede. Todo mundo atrasa documento, todo mundo fica devendo explicação, todo mundo tem os problemas que nós temos. A diferença é que eu e o Adilson conversamos com vocês, Núcleo Planalto Serrano, sobre isso, de forma muito clara, insistentemente e várias vezes. E muitos núcleos, sequer os coordenadores vão às plenárias gerais, sequer aparecem. Então, eu acho que o nosso núcleo é um núcleo que está super bem estruturado, tem muita gente boa e capacitada. Então, que este projeto gere os caraminguá que está gerando, o resto do dinheiro do cofre do rei, mas que cada centavo desse possa ser ocupado na nossa capacitação e no reforço dos nossos laços, porque, de fato, esse dinheiro não vai resolver grande coisa, mas eu acredito que cada vez que a gente se encontra, a gente sai mais forte. Então, era isso. Obrigada. Beleza, obrigado, Dani. Então, assim, pessoal, para vocês terem uma ideia daqueles 890 e poucos mil que a gente tinha feito chover equipamento aí, né? Fizemos chover. Não vai ter. Mas vai ter o quê? 200, 424, 240, 250 mil. Para todo o núcleo. Então, o que a gente vai precisar fazer? Esse exercício. Né, Joana? Aquela história lá da mesinha, eu precisava de uma seladora a vácuo e de uma mesinha. Vamos ver se dá. Agora, a gente vai ter que fazer essa adequação. Lembrar assim, ó, talvez dê para comprar mais equipamentos menores. Nós temos uma alíquota ali, então talvez mesas, balanças que não sejam assim muito sofisticadas. Aí tem que ver todos vocês, né? Já nominei alguns aqui. Se o grupo achar assim, gente, nós não temos condição de receber um equipamento agora, nós não estamos preparados, né? Nós não temos como receber e justificar o uso, porque a gente vai ter que mostrar esse impacto. Cada equipamento, cada ação, cada capacitação, tudo que for feito, cada unidade de referência que for trabalhada, a gente vai ter que dizer qual o impacto que ela traz dentro do projeto para aquela comunidade e para o território. Então, ele tem que estar vinculado, né, se existe alguma dúvida ainda. A gente precisa dizer, assim, isso veio porque eu não tenho nem a mesa para pôr a embaladora e não tenho nem a embaladora. Então, lembrar dessas coisas aí. Agora não vai dar para vir o desidratador, mas pode ser caixaria para feira, gôndolas, enfim. Então, assim, pessoal, eu vou ter que daí entrar no particular com vocês para a gente ir definindo isso. Como nós tínhamos dividido o nosso território em 3 polos, quais eram os polos? Lages, que era prioritário, São Joaquim, que também era e é território prioritário, e curitibanos. Então, a gente tinha pensado em ter uma pessoa em cada polo desse para fazer toda essa parte da gestão, e aí nós não vamos ter isso. Nós temos uma pessoa, agora, vamos ter uma liberação para o território todo por 6 anos. Então, vamos ter que ver isso, como é que a gente faz. E aí, pensar assim, lá para o lado
do Renascer ali, Urubici e arredores, quase São Joaquim, o que é que precisaria para processar? Sei lá, maçã, sei lá, uma fruta, ou é a condição de armazenamento, é freezer, certo? Façam esse exercício aí, Júlio. Estamos tentando botar algumas coisas aí para erva mate, porque a gente já tem conversado isso há muito tempo. A gente precisa pensar numa cadeia de erva mate. De repente, assim, ó, podemos até pedir planos de negócio, por exemplo. Equipe, daí tem que fazer a solicitação. Não tem como detalhar todas as metas agora. A gente vai precisar fazer uma reunião específica para nós pensarmos esse maior, esse todo, sabe? Primeiro, agora temos que definir essas coisas mais individuais, vamos dizer assim, mais do recorte ali, do grupo de vocês. Pode falar, Júlio. Não, então, assim, na verdade, eu fico com um verdadeiro pavor de pensar em trazer alguma coisa para cá, né, que, que depois a gente fosse ter que prestar conta de uso e tudo mais, porque se a gente não consegue a participação das pessoas nas reuniões, né, como é que, né? Mas assim, ó, o negócio da erva mate, eu tô peleando assim para conseguir chegar num produto que seja comercial, né? Eu vendo a minha erva mate, né? Eu faço um pouquinho e vendo. Mas assim, ó, mas hoje eu passei o dia trabalhando num sapecador para uniformizar, para conseguir uniformizar a produção, tá? Seria uma coisa que se a gente tivesse aqui na região, eu tenho certeza que até a gente engrossaria o número de pessoas participando do grupo, né? E não seria uma coisa muito cara, né? Não seria uma coisa muito onerosa. Mas eu acho assim, ó, eu acho que infelizmente nós não temos organização para pegar alguma coisa para cá. Eu gostaria muito, mas não temos organização para pegar. Certo, Júlio, mas a gente pode pensar em território. Vamos parar de. Né? É uma oportunidade, gente, de a gente chamar um vizinho aí para vir despolpar fruta nativa junto com a gente. Se eu não tenho fruta que chega para uma despolpadeira, por pequena que seja, mas a gente tem que, sabe, começar a pensar no macro território. E eu acho que essa questão da erva mate, o pinhão já é uma realidade, né? Agora, o pinhão está muito mal trabalhado, está muito pouco trabalhado. Tem muita coisa para ser feita ainda. Nossa, tem toda, é uma cadeia aí, enfim, não vou me estender. Nós recebemos ali, o grupo das mulheres recebeu o soque de erva mate, um soque pequenininho. Mas então, quem sabe, vamos pensar em comprar mais muda de erva mate, mais gente plantar, mais gente, né? Porque nós temos que pensar essas cadeias. Que mudas, que plantas que nós vamos comprar. Nesses projetos todos que vão pipocar por aí. Teremos outros, né? Regionalmente, mais localizado, tem os terra-mesa. Vamos ver se a gente consegue. Tem mais um que de agosto agora, que é um projeto grande do Ministério, acho que do Meio Ambiente. Não sei quem que mandou o edital, se foi a Dani, acho que foi o Daniel que me mandou, inclusive. Walter, pode falar. Tá com o microfone fechado, Walter. É fechado o microfone, se tu tá parlando. Não, agora que eu estou falando. Boa noite a todos. O Adilson, é o seguinte, que tu estava falando, até com o seu Júlio, tipo assim, é uma das coisas vamos supor, sobre a erva mate. Aqui no sítio também a gente tem uma 1,5 tonelada de erva mate, 2 toneladas. E não tem o que fazer, sabe? Eu estou vendendo normal. A R$1, R$1,20, R$1,30 o quilo disso. Não tem, tipo assim, não tem nada ainda, né? Que a gente teria que ver isso. E assim, ó, sobre
a agroindústria nossa, que nem você comentou até ali de São Joaquim, né? Assim, ó, eu estava pensando em pôr, vamos supor, a sobra das maçãs, né? Eu estava pensando em botar ela para processar, fazer geleia, fazer suco, essas coisas, né? Então, daí eu tenho que fazer mais esse levantamento para mim ver ainda o que, que falta para acontecer isso, entende? Primeiro que nós estávamos falando, era para adequar a entrada e saída para não ter problema com a vigilância sanitária e começar a processar esses produtos. Certo, pessoal? Pode ser também em embalagem, viu? Vai fazer geleia, dá para comprar vidro. Tem os kits agroindústria lá, kit 1, 2 e 3, certo? Então, assim, pessoal, façam isso aí, é isso aí, Walter. Ó, vamos olhar de novo para o entorno aí, qual é a necessidade, e sempre não pensar, e isso que o Júlio falou é o nervo exposto. Ah, eu quero uma máquina para mim, daí deixa eu enferrujando na garagem, ou lá no galpão. Então, vamos pensar o que no grupo a gente vai. Ó, se todo mundo tem framboesa ou tem mirtilo, não sei o quê, e não tem onde guardar, porque às vezes quando é safra, é enxurrada e às vezes o preço não tá bom, freezer. Vamos pensar nessa forma aí. Tá? E aí vamos tentar adequar a nossa necessidade ao nosso orçamento. É isso. E aí nós vamos conversando mais. Agora tem que ser rápido, né? Nós vamos fazer, estamos fazendo um exercício com a Catrine aí de fazer de novo a divisão, de fazer de novo, sabe? E pensar nisso. Pensar nisso aí. Ver o que a gente consegue trabalhar no grupo coletivamente. Então, não vai dar para trazer talvez 2 ou 3 equipamentos para o mesmo grupo, mas talvez um equipamento e alguns anexos, né? Daí a história lá, né? Mesas, daqui a pouco embalagens, vidraria, tampa, caixaria, certo? Sempre pensando nessa questão do impacto e vinculado a uma cadeia produtiva que tem a ver com a muda que recebeu, com uma capacitação que está prevista. Daqui a pouco, talvez o Júlio possa nos assessorar. Conheço toda a legislação da erva mate, sei tudo que precisa para uma agroindústria, beleza, ótimo. Temos que levantar isso. O que falta? Onde é que é o melhor lugar para pôr? Fruta. Sei lá, onde que é o melhor lugar? Daqui a pouco um município, 2 ou 3 aí, conseguem processar um determinado tipo de fruta ou lançar um novo produto. Temos que pensar aí nessas formas aí, ou de desidratados, né? Porque a gente perde muita coisa, perde-se muita coisa. Diga lá, Dani. Nesse desafio da agroindústria, eu quero compartilhar com vocês que eu trabalho com produto desidratado, com cogumelos. Vocês sabem, esses cogumelos que nascem nas florestas de pinos. Então, eu trabalho com 3, 4 cogumelos desse. Abri uma empresa, tive o prazer de fechar a empresa. Então, assim, é a segunda empresa que eu abro, que no terceiro ano eu estou quebrando, ou no quarto, e acabo fechando. Então, eu tenho uma experiência de agroindústria antiga já, lá da minha adolescência, com processamento de pescado, com defumação de peixe, e depois essa infraestrutura, hoje eu estou lidando com desidratação de cogumelos, de ervas medicinais, até brinquei aí com alguma erva mate. E o que eu digo para vocês é o seguinte: eu tenho uma câmara fria para 20 toneladas que está parada. E eu uso freezer. Eu fiz as contas e até 9 freezer não vale a pena ligar a câmara. Esse ano passado, inclusive, me roubaram todos os canos de cobre que fazem a ligação da câmara com o motor da câmara, porque do lado da minha casa, um entra e sai, mas me roubaram. Então, assim,
às vezes a gente acha que precisa de muita coisa e com pouca coisa a gente faz bastante coisa. Eu tenho conversado com o pessoal do IFSC, fiz uma pós-graduação aqui em 2017 e 2018. Hoje ainda, um dos professores do IFSC que esteve aqui buscando polpa de goiaba serrana, polpa de araçá, butiá, guavirova. Por quê? Porque o IFSC, quando tira férias, desliga da tomada os freezer e eles ficam sem estoque. Então, os professores acabam trazendo o estoque para cá. E quando eles precisam fazer uma degustação, uma oficina, um suco, eles vêm buscar as polpas de fruta congelada aqui em casa. E hoje a gente ainda estava falando com o professor Komatsu do tamanho da oportunidade que a gente tem e está perdendo de processar goiaba serrana, de fazer frisante, de fazer desidratado. Eu fazia um desidratado da casca da goiaba serrana, principalmente nos anos que dava muito bicho, que a gente não aproveitava a polpa, eu tirava a casca e fazia um pozinho. Que quando eu apresentei para os chefes e para os professores aqui, eles diziam que era um pozinho de fada, de pirlim-pim-pim, que eles botavam em tudo que era doce e dava muito certo. Então, hoje eu ainda conversei de novo sobre esses nossos processos de agroindústria. Mas assim, meu povo, outro dia eu fui numa oficina do IFSC aqui, porque me convidaram, estava lá o Natal e a Ana. Estava lá o Natal, quer dizer, o Natal não, o Vianney, com a equipe do Natal lá contando história, e estava sentado o Naor e a Ana. Então, o Naor e a Ana fizeram aquela oficina. Então, de repente, está na hora da gente, numa reunião de núcleo, trazer o que cada um sabe, o que cada um está fazendo, e a gente começar a fazer as coisas junto, né? Porque eu estou vendo a gente muito extraviado, e como diz o professor Júlio, é difícil a gente estar num grupo que a gente recolhe um e perde dois, para a gente voltar ao trio inicial, entendeu? E a gente em três não tem força, mas esse núcleo tem mais gente lidando com erva mate, mais gente lidando com goiaba serrana. E assim, o processo dos cogumelos, quando eu vendo, os chefes querem saber onde é que tem mais. Quantas pessoas tem para catar cogumelo? Já são coisas bem difíceis, porque a gente anda competindo com javali. Então, eu acho que cada um tem uma realidade e que juntos temos mais soluções. Eu acho que está nos faltando essa conversa de quem mais que está fazendo erva mate. A mãe da Catrine está fazendo erva mate. Eu, inclusive, tenho umas amostras de erva aqui em casa. Então, como a gente conseguir fazer alguma coisa junto que dê resultado para este núcleo? Porque, assim, agora nós temos esse recurso do IC para passar por uma associação. Então, eu estou aqui com a associação que a gente trabalhou há muitos anos atrás para trabalhar com os cogumelos, com as frutas defumadas, com os produtos que eu comercializava. E eu acho que a gente pode, com as pessoas desse núcleo, incrementar, ver quem pode participar, quem tem essa disponibilidade de pôr o nome à disposição para entrar nessa associação, que a minha ideia é que a gente passe esse dinheiro por dentro desta associação, que tenha várias pessoas desse núcleo participando. Porque assim, hoje a Janice e o Adilson fazem parte da diretoria da Mata Quiterane. Eu trabalho com a Mata Quiterane desde quase da fundação dela, então aí vão-se 25 anos, 26. Mas é o seguinte, a gente pode ter uma associação que seja mais orgânica deste núcleo se as pessoas participarem. E aí a gente gestar esse recurso, porque a ideia é que a gente consiga trabalhar de forma colaborativa. Então, eu acho que outro dia o Adilson deve ter conversado com algumas pessoas, eu fiquei pensando, até eu estava pensando em convidar a Mayra, porque eu tinha proposteado uma bolsa de estudo para a Mayra uma vez, e daí a Mayra iniciou um outro processo de formação na vida, mas eu arrumei
Eu arrumei uma bolsa para uma prima dela, que ela me indicou. Então, a Mata Quiterane tem um processo de bolsa com a Uniplac, e hoje a gente tem 2 bolsistas. Então, eu quero convidar esses 2 bolsistas para fazer parte dessa associação, para a gente engrossando esse caldo e ter uma participação maior das pessoas. Mas assim, meu povo precisa de movimento, e não é só nosso, tem que ser de vocês também. Então, vamos prosear? Obrigado. Beleza. Então, pessoal, assim, ó, isso não vai deixar ninguém rico. Se alguém ainda tem essa ilusão, por favor, a fila da saída é mais ali assim, ó, né? Um pouquinho para lá, não é essa. E, gente, quem toca o núcleo está aqui nessa tela com mais alguns que não estão ou estão se alternando com vocês aqui. E é isso. Eu acho, assim, me lembro, né, das pessoas aí, sempre lembro do teu pai, Elton do Fabiano, lembro lá da Fátima, lá do Tacílio, gente que, sabe, que deu o sangue. Então, assim, ó, é assim, são ciclos. Agora, o que a gente consegue fazer? Quero deixar bem claro, se talvez agora possa, na minha fala, eu acho que pode ter ficado uma confusão. Não é necessário, para receber o equipamento, que tenha uma agroindústria formalizada. Não é necessário. Agora, a gente tem que dizer que a gente vai fazer aquela polpa ou aquele desidratado para oportunizar, durante a safra, de guardar esse produto para entregar na merenda, numa feira de economia solidária, numa feira orgânica ou num PAA, enfim, que isso vai ter um impacto na comunidade, certo? Eles não vão pedir alvará, eles não vão pedir responsabilidade técnica, não é essa a ideia. Agora, a gente tem que colocar aquilo que o Júlio falou, onde vai dar um retorno, aonde vai, de fato, daqui a algum tempo pode haver uma auditoria, mas não é por causa da auditoria, é porque nós temos que fazer o recurso que a gente que recebe, tem que fazer ele render alguma coisa para alguém. Senão, o que adianta, né? Montar ferro velho. Não adianta. E normalmente as pessoas brigam por causa das máquinas, muitas vezes, e depois viram um monte de sucata. Então tem que... Eu sempre digo, os projetos eles podem ser uma grande alavanca, ou pode ser também uma pá para cavocar um buraco para a gente se enterrar dentro. Então, vai depender do quê? Da nossa opção. Gente, sobre o projeto, paramos aqui. Se houver dúvida agora ainda, pode perguntar. Eu tenho mais 2 comentários rápidos, já são 20h46, e daí a gente vai, vocês vão me acionando aqui, e os que não me acionarem, eu vou perguntando, eu vou demandando, tá? Para a gente ter um panorama, sabe? Nós não vamos poder estar, digamos, cada vez sentando, chamando reunião, agora vamos fazer isso, agora, sabe, divide aqui, divide de lá para cá. Nesse sentido, eu peço que vocês me deem, como é que se diz, um salvo-conduto, uma carta de alforria, uma carta de anuência, ou assine o cheque em branco, né, Júlio? Assina o cheque. Para a gente poder fazer esse exercício dessa divisão, tá? Então, aí vamos tentar fazer as adequações. Se não há perguntas, pessoal, eu queria falar rapidinho sobre a questão da capacitação. A nossa capacitação, assim, muita coisa está mudando, todo dia muda um pouquinho da legislação, para cá, mais para lá, uma hora é uma portaria de Moranguinho, outra hora é um não sei o que do pó de rocha, daqui a pouco, sempre tem uma atualização. Uma exigência agora, a gente estava falando aí do SPECO, da plataforma nova, ainda tem muita coisa escondida. Eles disseram assim, porque vai ficar tudo, as abas abertas, vai ficar intuitivo, vai ficar um fluxo
natural por dentro, não está assim, ainda é complicado, mas surgem as necessidades. Então, assim, quais são as necessidades? Uma necessidade é a gente ter croquis representativos, croquis de plano de manejo de forma eletrônica, a partir de uma imagem aérea, a partir de uma foto de drone, de um Google Earth, de um Google Maps também dá para fazer. Mas, para além disso, então nós vamos ter que fazer um momento, e aí nós vamos usar esses projetos para isso. Para nós fazer uma oficina sobre produção de mapa e o entendimento do que é área verde, do que é área azul, o que é área vermelha, aonde que é app que eu não posso mexer, aonde que... Vamos ter que fazer esse desenho de novo. É importante. A gente tem auxiliado os grupos que não conseguem fazer e tal, ajuda, dá umas dicas, corrige, mas a gente precisa ir se qualificando. A outra questão, assim, ó, a OPAC e o MAPA estão exigindo a atualização dos e-mails e dos contatos telefônicos dos agentes, dos coordenadores de comissão de ética. E não pode mais compor comitê de ética quem não tenha o certificado. E eu acho que aqui tem vários que não têm aquele certificado, até estão fazendo, porque nós acabamos não emitindo mais. Vocês lembram? Que lá em 19, 20, 21, nós fazia e saía o certificado, com o conteúdo atrás, com o número dos documentos. Então, roteiro de visita, toda aquela documentação, produção, a gente dá por sabido, por entendido e por dominado aquelas ferramentas e aqueles assuntos quando você faz a capacitação. Mas nós acabamos fazendo aí umas curvas meio gaudéria demais, acabamos subentendendo que o pessoal já estava sabendo, já tinha feito, e a gente está notando que está, de novo, precisando, e agora eles estão cobrando esse certificado. Então chega lá, o documento 9, eles vão lá olhar. Ah, tá. Então lá no Gralha Azul foi a Catrine, a Janice, não sei mais quem foram lá fazer a visita externa. Beleza, cadê o certificado delas? Então nós vamos, além de vocês terem, nós vamos começar a salvar na documentação dos grupos. Certo? A questão do drive e do acesso à documentação. Gente, nós ia botar lá nas pastas do drive do núcleo, mas aí assim, ó, tudo se encaminha, porque a ideia é que os grupos possam acessar diretamente no drive do especo. Isso já era para ter acontecido 2 anos, né, Dani? Mas está indo, os custos estão indo e os resultados não estão vindo. Mas, enfim, nós temos que achar a forma. Então, assim, ó, como a gente precisa atualizar o e-mail e o contato da comissão de ética, da coordenação do grupo, enfim, nós estamos sugerindo, e aí nós vamos dar entrada nesse drive, não para vocês, como coordenadores de comissão de ética. Crie um e-mail para o grupo. Criem uma conta para o grupo de vocês. Porque quando troca, não precisa estar trocando senha, trocando e-mail, trocando não sei mais o que, não sei mais quanto, tá? Ótimo, Joana. Ótimo. A maioria até acredito que já tenha. Mas vocês precisam passar para nós, para daí nós poder colocar vocês como... dar acesso a vocês a essas pastas. Inclusive, daí, cada grupo acessa a sua pasta, certo? Acessa a sua pasta lá, vai ter acesso a todos os planos de manejo, os croquis, etc. Isso já está feito, já está pronto, mas precisa agora a gente fazer esse fluxo. E a melhor maneira é essa história do e-mail do grupo. Cria uma conta, etc. e tal. Bueno.
Gente, mais alguns detalhes aqui. Não, Joana, só o e-mail. Manda o e-mail, né? Essa conta, e de preferência é Gmail, né, pessoal? Mas, se tiver outro também, né? Teria mais alguns pontos aqui, mas são coisas assim, são detalhes de documentação, coisas que a gente pode acertar na capacitação. Então, assim, nesse projeto que nós estávamos falando, a gente vai criar um cronograma de execução. Vamos tentar executar isso em 24, no máximo 36 meses. Tá? Eu queria 24. Então, nós vamos colocar ali capacitações e cursos. Também podemos fazer alguma viagem de intercâmbio. A gente tem lá um farelinho para viagem. Então, a gente precisa ver, tá, quem que nós vamos trazer sobre fruta nativa? Vamos trazer um especialista da Embrapa de Pelotas ou vamos pegar alguém de Lages mesmo? Pegamos alguém daqui. Em vez de a gente fazer uma tarde, a gente faz 3 dias, mas não precisa fazer 3 dias seguidos. Faz um dia, dali um mês, faz outro dia. Da mesma forma, daqui a pouco, um outro assunto. Certo? Agora a gente tem que levantar esses assuntos. O que nós precisamos trazer de capacitação técnica? Em termos de produção e em termos de processamento e comercialização. Qual que é a dificuldade? Já falamos de criar uma logo do núcleo, uma logo para nós usar aí e tal, nos produtos, nas feiras, beleza? Vamos fazer andar agora isso? Tem uns recursozinhos ali. Vamos fazer isso de forma coletiva, organizada? Vamos botar nesse calendário. Então, cada ideia que vocês têm, anotem e vão me passando. Aí, nos nossos encontros, a gente vai conseguir ir colocando assim, ó, gente, a partir de julho, tá? A partir de julho. E aí, lá na frente, eu vou pedir isso para vocês. A partir de julho, nós vamos começar a comprar os equipamentos, o dinheiro já está na conta. Estou falando que é julho, mas não sei se vai ser, viu? Isso vai depender. Se vocês querem um equipamento diferente desses que já foi conversado, que nós já levantamos, já olhe 2, 3, 4 fornecedores, olhe preço, olhe as especificações técnicas. Daqui a pouco não vai ser uma despolpadeira, mas pode ser um liquidificador industrial, pode ser um mexedor de doce, sei lá, enfim. Beleza, gente? De minha parte, agradecendo muito a ciência e a paciência de vocês. Eu gostaria que a gente estivesse gastando esse tempo, e até mais do que esse tempo, em função de 1,5 milhão, que era muito mais gostoso, né? Nós ficar gastando horas de frio aí, e aguentando umas caras nem tão simpáticas assim, né, Catrine? É chato, né? A gente tem que pedir 3, 4 vezes a mesma coisa, para ser atendido talvez lá na quinta. Mas, enfim, essa é a nossa tarefa. Nós somos teimosos. Se eles são, nós somos mais. Então, galera, assim, a gente transferiu, só que eu quero que vocês atualizem a agenda aí, né, pro dia, agora não sei, 3? 3? É isso, Janice? Uma quarta-feira, como sempre, pro dia 3 de junho, para nós não ficar muito tarde. Então, esse 3 de junho, a gente vai solicitar o espaço lá com o professor Mafra para fazermos uma capacitação. Qual documento que nós vamos trabalhar? Roteiro de visita do olhar externo e plano de manejo. Se der, damos uma pincelada no mapa, mas vamos ver. E assim, ó, pessoal, já vou adiantar a dinâmica. Vou trazer uns croquis aleatório e vamos fazer trabalho de grupo. Vocês vão olhar para os croquis, olhar para aquelas fotos aéreas do Google Riff, sabe? E vão dizer assim, ó, aqui tem que ter uma barreira, aqui não sei o que, sabe? Então, eu vou propor para vocês, ó, eu quero produzir orgânico nessa propriedade, ela está assim, dá ou não dá?
E aí vocês vão fazer um plano de manejo para aquela unidade de produção. É a melhor maneira, já fizemos isso outras vezes, vamos ver se a gente avança, qualifica um pouco melhor esse trabalho. Para isso, tem que estar olhando lá certinho para o roteiro de visita, o que eu tenho que ver, porque o roteiro de visita vai dizer, não, aqui dá, aqui não dá, onde é que está a água, onde é que está as vacas, onde é que está, e por aí afora. Então, essa é a nossa dinâmica, beleza? Dani? E eu acho que um desafio que a gente pode colocar para nós mesmos é o que a gente não conseguir bancar com esse projeto, mas de fato a gente conseguir sonhar coletivamente, é que a gente já comece a pensar numa emenda do Pedro Kizai para o outro ano, para todo mundo desse núcleo assinar as listinhas, para que a gente consiga alçar um dinheiro com um pouco mais de liberdade, porque na verdade a gente não conseguiu engrenar o núcleo com uma vontade coletiva. Então, que esse exercício nos leve a isso, nos leve a querer coisas que esse orçamento não alcance, mas que sim, a gente pode arrumar com um deputado desse, pode correr atrás e pode ir conversando a respeito disso no andar do ano e que a gente chegue com isso maduro lá na frente. Porque assim, gente, recurso tem a rodo e fica a maior parte dele no litoral. O interior vê pouco desse dinheiro. E quando vem para cá, é muito difícil de chegar lá na ponta, no agricultor, na base. Então, essa base somos nós. Ou a gente vai se organizar e mudar esse jogo, ou a gente vai continuar sendo atropelado. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente sonhar com algumas coisas que façam sentido para este coletivo, para que a gente amadureça e coloque no papel isso, e de acordo, quando passar a listinha para assinar, as pessoas tenham vontade de assinar. E não fiquem se escondendo atrás do toco, como aconteceu nas últimas vezes que a gente pediu para passar a lista de orçamento participativo. Então, eu acho que está faltando participação. Então, bora lá chamar os parceiros e acordar o povo, porque está na hora. Esse é o ano. Obrigada, boa noite. E fica mais um desafio, né? Para todo mundo aí. De olho nos edital. E de repente nós começar a criar aí, né? Quem sabe, Elton, Júlio, Walter, todo mundo, as mulheres aí. Joana, Mayra, Suzana. Vamos fazer um banco de pequenos projetos. Vamos levantar essas demandas e ficar de olho nos edital. Que daí, assim, ó, daqui a pouco ganham aquela história, né? Ganhamos um dinheiro aí daqui a pouco e vamos ter que achar onde gastar. Agora, se nós já souber quais são as cadeias, o que nós queremos fazer, né? Por onde que passa esse caminhão, essa cômbia, né? Beleza? Obrigado, gente. Um grande abraço. Valeu, Altamir. Obrigado pela presença de todas e todos. Vamos lá. De vez em quando a gente bota um prego nesse nosso garpão velho aí. Um abraço. Boa noite a todos também. Boa noite, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, boa noite. noite, boa noite. Dona Daniela, depois você vai jantar ou já jantou? Homem do céu, eu já jantei, estou meio tonto ainda, mas vamos lá. Não, é que eu vou tentar fazer uma ligaçãozinha rápida agora, para não perder o time. Uhum. E se tu tiver ainda gás e 5 minutos de energia, a gente podia trocar uma ideia rápida. Pois é, acho que Porque assim, dá. ó, amanhã é muito trash. Amanhã eu tenho que ir bem cedo pro sítio e eu tenho reunião com o Mafra
de noite, Máfia Catrine, É, TCC. escute, isso é do TCC? Vocês vão escrever um TCC, então? Que Tem Deus que, abençoe. tem que, né? Certo. Coisa boa, então. Então, ficamos nós nessa chamada mesmo. Diga aí, Que horas são? Ah, não vou ligar. Muito tarde já. 9 horas. o quê? Deixa eu ver só se Não, eu ia parei fazer uma aqui de- ligação. Gravar? É, Tá gravando ainda. deixa eu ver aqui. Daí dá de terminar a gravação. Não, vai na flechinha ali. Aqui. Parar a gravação. Aham.